Boa tarde, 13 horas 15 minutos. Hoje, quarta-feira, 16 de novembro de 2011. Ontem, feriado de ontem, marcou a vida de algumas pessoas da cidade de Santo Antônio do Descoberto, estado de Goiás. As pessoas saíram de Santo Antônio do Descoberto, vieram passear, fazer um passeio na cidade de Aparecida e de lá resolveram subir até Campos do Jordão, conhecida como Suíça Brasileira. No regresso chovia bastante. No quilômetro 30 mais 800 metros, o motorista, o Isaac, que estava no comando desse coletivo, a bordo 48 pessoas, 48 passageiros. A idade, a média, 69 anos, 70 anos, 58 anos, 3 anos, 1 ano de idade, 10 anos. Tudo parecia tranquilo, quando de repente a narração, inclusive, do próprio motorista, houve um barulho e esse ônibus que a gente mostra teria perdido os freios. É uma cena trágica, triste. As imagens são bem claras, os corpos ali retrata o que aconteceu, o sentimento de algumas pessoas que sobreviveram. O capitão, o major Ugolino Michelazzo foi até o local. E nós havíamos conversado no Vale Urgente de ontem com o tenente Nirlander, que era o comandante da região. E ele dizia, olha, espero que vocês nunca precisem do Corpo de Bombeiros, mas se precisar, nós estaremos aqui à disposição. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos os homens do Corpo de Bombeiros, um total de 25 homens do bombeiro, aliás, de toda a região, foram até o local, como o DR, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar de Campos do Jordão, para tentar salvar algumas pessoas que ainda estavam com vida. Triste essas imagens, a equipe da perícia técnica coletando dados. E apesar desse ônibus ter a logomarca Jovem Turismo, né? Que foi isso que a reportagem divulgou, nós também falamos para todo o Brasil, as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nós informávamos que era um ônibus, a parte de cima mostra a logomarca, porque ele estava tombado, então se via a logomarca que estava no teto. Jovem Turismo. E isso ficou marcado. E nós vamos daqui a pouco trazer aqui os nomes das pessoas, das vítimas fatais, elas que foram reconhecidas por um secretário de obras da cidade, que veio até Pindamonhangaba para fazer o reconhecimento das vítimas. Triste, fatalidade. E vocês vão acompanhar daqui a pouco a entrevista com o Dr. Carlos Prado Pinto, o delegado que preside esse caso, e ele é categórico, ele faz uma comparação e é uma grande verdade. A carteira do motorista estava vencida, venceu em setembro, ele tinha até outubro para renovar e não renovou. Pergunta que ele faz aqui, deixa um ponto de interrogação, se a carteira não tivesse vencida, o acidente teria sido evitado? Fatalidade. Quando tem que acontecer, quem é que pode mudar essa história, né? A repórter Natália Teodoro conversou por telefone com o representante da empresa Jovem Turismo. Porém, na verdade, esse ônibus foi vendido. E nós demos aqui o direito dele falar, explicar, porque o Brasil todo ficou sabendo que o ônibus era da Jovem Turismo. Natália, explica pra gente, você que conversou aí com o representante, o responsável pela Jovem Turismo, que havia vendido para a empresa El Shaddai. Eu vou conversar agora com o gerente de fretamento da Jovem Turismo de Brasília, Carlos Alberto de Oliveira, que vai falar um pouco sobre esse acidente, essa tragédia, não é, que tanto sensibiliza a região do Vale do Paraíba. Carlos, esse ônibus, ele é da Jovem Turismo? Não, esse ônibus ele não faz parte da nossa frota. O mesmo foi vendido no mês de fevereiro de 2011 para a empresa El Shaddai Turismo, da cidade da Ceilândia, Distrito Federal. O que todos viram foi realmente a logomarca da Jovem Turismo na parte de cima desse ônibus, não é? Essa logomarca não foi retirada.
Sim, essa logomarca era de responsabilidade do comprador fazer essa retirada, sendo que quando nós compramos esse ônibus na fábrica, nós colocamos a pintura no teto e o mesmo só retirou a pintura lateral. Não temos nenhuma responsabilidade quanto a esse acidente. Esse ônibus já foi transferido junto ao Detran, não existe nenhuma ligação com a Jovem Turismo. Perfeito. Carlos, muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 5 horas de interdição. É Carlos o nome dele, não é, Natália? O Carlos, nós procuramos o Carlos da empresa Jovem Turismo por conta do que aconteceu, né? Desse desencontro de informação. Até porque tinha a logomarca dele, confirmado por ele, no teto do ônibus. Então, já explicado, isso está sendo repassado para o Brasil todo para que entendam que não é responsabilidade da Jovem Brasil, e sim da empresa El Shaddai. Algumas pessoas, né, que lamentavelmente não resistiram a esse trágico acidente, e nós vamos trazer aqui os nomes das pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. Neste momento, na cidade de Pindamonhangaba, o hospital de Pinda, de Taubaté e também de Aparecida, Campos do Jordão, ainda muitas vítimas sendo atendidas lá. Algumas com a perda de membros, enfim, que foram atendidas pelas unidades do Corpo de Bombeiros com ferimentos graves que foram levadas para o Hospital Regional da cidade de Taubaté. Depois do intervalo comercial, nós vamos conversar com o delegado. Aliás, a reportagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação conversou com o Dr. Carlos Prado Pinto. Muito obrigado por ter atendido a nossa equipe. E eu quero saber uma coisa. Ele vai responder, eu entendo que seja homicídio culposo, mas eu vou